O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podem sentar. Minha saudação amiga e fraterna ao diácono Roberto. Vamos dizer assim, um dos pais fundadores aqui desta comunidade paroquial, deste santuário. Saudação a todos vós, irmãs e irmãos devotos, romeiros, peregrinos de Santa Rita, que acorrem a este santuário. Saudação a todos aqueles que rezam conosco de seus santuários domésticos. Muito me chamou a atenção a antífona que traz o missal. É um trecho tirado do livro da Sabedoria, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Ó Deus, vós tendes compaixão de todos, e nada do que criastes desprezais. Perdoais nossos pecados, pela penitência, porque sois o Senhor, o nosso Deus. Tão providente que no dia votivo de Santa Rita de Cássia, nós nos encontramos aqui neste santuário para poder dar início a esse retiro espiritual que é o tempo da Quaresma. O tempo forte de conversão, o tempo forte em que nós somos chamados a mergulhar nesta realidade do tempo cronológico, mas sempre embasado, sempre repleto do tempo kairótico, ou seja, do tempo da graça de Deus.
deste Deus que é repleto de compaixão por todos nós, deste Deus que nos ama, que não leva em conta os nossos pecados, que sabe das nossas misérias, das nossas fraquezas, mas que espera de nós comprometimento, mudança de vida. Este Deus que é muito bom para conosco. Ao ouvirmos este trecho, tirado do livro da sabedoria, o autor sagrado nos dá a oportunidade de ficar com o coração repleto de alegria. Porque, insisto, temos um Deus que é repleto de compaixão. E ao mesmo tempo, ao reconhecermos que este Deus é repleto de compaixão, ou seja, que Ele se compadece de nós, ao iniciarmos este itinerário quaresmal, com a celebração das cinzas, nós ficamos convencidos que ao ser derramado sobre a nossa cabeça as cinzas, quando aquele que assim o faz diz, convertei-vos e crede no Evangelho, o Senhor, Ele nos enche de ânimo, de coragem, para que possamos fugir do pecado, para que possamos nos revestir dele. Nós não viemos aqui receber as cinzas porque nós somos pular carnaval. Não, eu não fui pular carnaval. E acredito se alguns de vocês foram, se vocês levaram Deus no coração, se vocês entenderam que o também se alegrar a partir daquilo que a igreja oferece, que são os rebanhões, retiros de carnavais, nós podemos alegrar, nós podemos sorrir, nós podemos ficar felizes. Afinal de contas, nós já temos uma vida tão sofrida, não é mesmo? São tantos problemas, são contas para pagar, são tantas situações de realizações, e por isso a igreja oferece estes caminhos, para que possamos nos alegrar, para que possamos viver com intensidade o amor de Deus, para que possamos fugir da bebedeira, das paixões desordenadas, para que possamos viver segundo o seu projeto, o seu amor. Portanto, é sempre bom lembrar, nós não recebemos as cinzas na cabeça porque nós pulamos carnaval. Nós receberemos as cinzas nas nossas cabeças para recordar o quanto nós somos limitados, miseráveis, pecadores. Porém, insisto, o amor de Deus por nós é imenso. É como recordarmos aquilo que nós vamos cantar na noite santa da Páscoa. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O Pai de misericórdia, portanto, em sua generosidade, nos recorda que viemos do pó. Nós não somos diminuídos por conta disso. Não quer dizer que nós não somos amados e queridos por Deus. Ao contrário, ao ser colocado nas nossas cabeças as cinzas, reconhecemos a nossa limitação, as nossas misérias, e nos entregamos, nos abandonamos inteiramente nas mãos do Senhor, deste Deus bondade e misericórdia, neste Deus que nos faz, ou melhor, que nos permite nos depararmos com a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo espera que possamos superar estas fraquezas, quando assim continuamos a nos lançar em nossas vidas, o amor de Deus, a misericórdia dEle, e ao mesmo tempo se lançar na vida dEle, para que a nossa alma fique repleta dEle, para que o amor dEle possa nos transformar. Se nós nos permitimos nos transformar pelo amor de Deus, nós podemos, neste tempo da quaresma, viver com alegria, mais uma vez, aquilo que Jesus nos indica como remédio contra todo o pecado: o jejum, a esmola e a oração. Já estamos mais do que carecas de saber. O Senhor nos pede para vivermos estas 3 dimensões. Dimensões desafiadoras, mas ao mesmo tempo, dimensões a partir da certeza de que, nestes exercícios, nós podemos viver em busca de uma única finalidade: um Deus que santifica o nosso corpo, um Deus que fortalece a nossa alma. Mas eu peço encarecidamente a vocês, afinal de contas, apesar de tantas misérias que eu tenho, o Senhor quis me confiar a salvação das almas de vocês. Não nos esqueçamos
de nada valerá estas práticas, se não nos convencermos de que o caminho da santidade, para bem vivermos e celebrarmos o mistério da Páscoa do Senhor, surtirá em nossas vidas quando nos solidarizarmos com o nosso próximo. Não existe uma boa quaresma, uma feliz quaresma, se nós somos indiferentes à dor do nosso próximo. Não pode existir quaresma. Tem muita gente que fala que é cristão, que ama a Deus. Como não ficar estarrecido? Por que não dizer? Como não se perguntar onde está Deus diante desta tragédia que temos acompanhado desde o último sábado de madrugada, que são as chuvas no litoral e mais especificamente no litoral norte do estado de São Paulo. Gente soterrada, gente morrendo de fome, gente morrendo de sede, e tantas outras gentes que se dizem cristãos, não precisa nem ser católico, mas que se dizem cristãos, e que vende 1 litro de água por R$90. E mais ainda, e que para se deslocar, se a pessoa não tem carro, ela vai até a rodoviária, numa passagem que ela pagava R$21, ela paga R$65 ou até R$70. Como é que nós podemos ficar indiferentes a uma situação como esta? Jesus é categórico no Evangelho de hoje. Só receberá a recompensa. Isto é, só herdará a vida eterna. A recompensa que Jesus fala é do céu, é da vida eterna. Quem está disposto a viver a prática do jejum, da esmola e da oração no oculto, e ao mesmo tempo se comprometendo com os que mais sofrem, não tirando proveito da dor do próximo, não sendo indiferente à dor do próximo. O pedido de Jesus, entendido somente a partir da ótica do cumprimento das regras e preceitos, ele é muito fácil de cumpri-lo. A gente consegue ficar sem comer, sem beber, a gente consegue dar uma esmola, a gente consegue, principalmente quando sobra para nós, quando não nos está fazendo falta. Agora, quando compreendemos que o Mestre pede mais de nós, tudo se torna exigente, penoso de se colocar em prática. É por isso que o tempo da quaresma é o chamado tempo de conversão, mas não é a conversão para nós mesmos. Nós não nos convertemos a nós, ao contrário, nós nos convertemos àquele que nos chamou, àquele que morreu na cruz por nós, aquele que ressuscitou para nos salvar, aquele que nos ensina, através da profecia de Joel, que nós devemos voltar para Ele com todo o coração, que é importante fazer jejum. Não me venha com essa conversa fiada que eu faço jejum da língua. Isso é mais do que obrigação nossa, não falar mal dos outros, não fazer fofoca. É muito feio quando faz fofoca, muito feio. É do diabo. Uma comunidade fofoqueira é uma comunidade que se destrói. É a comunidade que não vai para frente. Jejum da língua nós devemos fazer diariamente. Mas no tempo da quaresma o Senhor nos convida a jejuar do alimento, a deixar de comer aquele alimento que tanto gostamos. Nós devemos voltar para o Senhor com o coração, com lágrimas e gemidos. Portanto, é importante sim fazer aquilo que o Senhor nos pede. E mais ainda, é importante rasgar o nosso coração, a nossa alma, e não as vestes. Não precisamos ficar com caras de patetas, tristes, chorando, porque nós estamos no tempo da quaresma, e agora eu tenho que ver uma piedade exterior para que os outros possam ver. Não, a piedade que vivemos é aquela que transforma o nosso coração, aquela que nos permite se comprometer com a dor do nosso irmão. Quando eu digo nosso irmão, eu não falo somente daquele que não tem o bem material, não, mas do esposo e da esposa, do filho, da filha, do amigo, enfim, daquele que esteja passando por um grande processo ou por um grande período de deserto, como Jesus assim passou, como Jesus assim experimentou. Meus irmãos e irmãs, tenhamos a capacidade de perceber que neste itinerário quaresmal, o Senhor nos convida a uma mudança de vida.
o Senhor nos convida a viver com intensidade a prática do jejum. Esta prática do jejum que mortifica o nosso corpo, mas que fortalece a nossa alma. Esta prática do jejum que Santa Rita tantas vezes viveu, quando pôde olhar para a cruz do Senhor e ofereceu o seu marido, os seus filhos e toda a sua vida. Ela que até no mosteiro foi perseguida. Padre freira é raça ruim, viu? Eu tenho uma prima que é freira, irmã Graça. Raça ruim. Até nisso, Santa Rita padeceu, viveu. Foi perseguida, mas ela colocou os seus olhos na cruz de Jesus. Ela contemplou a cruz do Senhor e ela viveu aquilo que o apóstolo Paulo proclamou na leitura segunda de hoje. Um apelo que Santa Rita viveu e que nós somos chamados a viver. Em nome de Cristo nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Reconciliar-se com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Nesta súplica podemos crer que o apóstolo entende que o reconciliar-se com Deus é de fato assumir como missão o apostolado de Jesus. Qual é um dos apostolados de Jesus que podemos destacar? Aquilo que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 16. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eis o pedido de Jesus, foi Jesus que pediu. Jesus, ele não era nem de direita nem de esquerda. Jesus, ele era todo do Pai, repleto das coisas do céu. Este é o pedido de Jesus. E os bispos do Brasil têm a obrigação de assumir este pedido, como assumiram este compromisso nesta quaresma, à luz da campanha da fraternidade, para que a nossa igreja tenha cada vez mais o rosto de Cristo, que nos ensina que o caminho do céu, embora exigente, é para aqueles que amam os prediletos do seu coração, os pobres. Foi isso que Jesus narrou no Monte das Bem-aventuranças, o chamado sermão, famosíssimo sermão da montanha. Inclusive este texto de Mateus, que ouvimos há pouco, ele se enquadra neste grupo, ou neste contexto, dos 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, do evangelista Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não falamos aqui da pobreza material, meus irmãos, compreendamos bem, tão somente. Tem muito pobre que é muito orgulhoso, tem muito pobre que é muito dono de si mesmo, tem muito pobre que quer se voltar para si e faz da pobreza como que uma muleta para poder caminhar. Não quer sair da miséria, não quer sair da pobreza. Não são desses pobres que nós falamos. Nós falamos daqueles que Jesus, de fato, chamou, tocou o coração, e estes, por sua vez, decidiram mudar de vida e seguir o caminho do Mestre. Deixaram tudo, abandonaram tudo, a ponto de viverem a última bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, na eternidade. A gente quer tanta recompensa aqui, eu falo a partir de mim. Quero reconhecimento, quero que as pessoas gostem do que eu falo. Por que eu sou assim? Porque eu sou um miserável. Porque eu sou muito limitado. Porque eu sou cheio de fraqueza. Mas o Senhor, Ele nos dá este grande presente no dia de hoje. As cinzas. E ao recebermos estas cinzas, que são os ramos queimados do ano passado, façamos este pedido a Jesus: misericórdia ao Senhor, pois pecamos. E não queremos continuar no pecado. Mesmo diante das nossas misérias, queremos nos converter, e crendo no Evangelho, queremos anunciar o vosso reino que também é nosso. Procuremos, devotos de Santa Rita, nutridos pelas mesas da palavra e da Eucaristia, viver com intensidade este tempo favorável que Jesus nos concede. Que o vírus da indiferença, que o verme da vaidade não nos contamine a ponto de nos tornarmos pessoas insensíveis à dor do nosso próximo. Concluo esta reflexão pedindo mais uma vez a Deus, pela intercessão de Santa Rita, que nos conceda em todos os dias desta quaresma
a fortaleza necessária, para que assim possamos combater o espírito do mal, para que assim possamos combater o demônio que tantas vezes quer nos tirar do caminho do bem. A Jesus que foi para o deserto e que nos levou com ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos.